Olá mais uma vez, amigos do canal Zoom, Pequeno é meu Muniz, e hoje a gente vai falar sobre keynesianismo. Esse vídeo é porque no vídeo passado eu falei sobre Ciro Gomes e por que os leitores de Jair Bolsonaro jamais votariam nele, e uma das razões que eu aleguei para isso é porque Ciro Gomes é um esquerdista e um economista na área do keynesianismo, né? Ele é um defensor do keynesianismo, e o keynesianismo defende o controle estatal da economia. Não exatamente o controle estatal, mas a interferência do Estado diretamente na economia. Ele é contra o livre mercado, né? A postura dele é contra o livre mercado e, portanto, ele não é um defensor do liberalismo e, pelo contrário, ele defende, na verdade, que o governo venha intervir, né, em vários setores da economia, com aumento de gastos e outras políticas típicas do keynesianismo. Ou seja, políticos, na verdade, adoram economistas que dizem que eles têm o direito de intervir na economia do jeito que eles quiserem. E essa é a base do keynesianismo. Ok, então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre o que é o keynesianismo, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links que eu usei alguns artigos do Instituto Mises, que ele faz uma crítica ao keynesianismo, né, do ponto de vista liberal, e você pode depois conferir com calma, ler os artigos e tudo mais. E aqui eu vou falar rapidamente. Então vamos começar falando sobre especificamente o que é o keynesianismo. O keynesianismo é uma política econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que defendia a intervenção do Estado na economia com o objetivo de atingir o chamado pleno emprego. Também esse termo ele é muito usado no seriado House of Cards. As principais características do keynesianismo são essas: defesa da intervenção estatal na economia, e principalmente em áreas onde supostamente a iniciativa privada não se interessa, ou pelo menos não tem a capacidade de atuar naquelas áreas. Ações voltadas para o protecionismo econômico. Ele é contra o liberalismo econômico, logo ele é antiliberal, ou seja, ele é contra o livre mercado. Ele é a favor de medidas que venham a garantir o pleno emprego, como se isso fosse possível, e isso seria alcançado entre um equilíbrio entre demanda e capacidade de produção. E aí eles pregam também, o keynesianismo prega, que o governo tem a função de estimular o mercado em tempos de recessão, em tempos de crise econômica. E aí eles pregam também que isso deve ser feito através de uma política fiscal rigorosa, para que não haja crescimento e descontrole da inflação. E aí na pesquisa que eu fiz, a pessoa colocou lá que Keynes era contra a estatização plena da economia, ou seja, que toda a economia se tornasse estatal, né, como aconteceu na antiga União Soviética também, em 1917, e aí vai. E todas as políticas socialistas, comuno-socialistas, de pleno controle da economia. Ele não era a favor do pleno controle da economia, mas ele é a favor em intervenções em pontos chaves da economia, como bem explica a sua teoria geral. Bom, os liberais já contestaram, né, a teoria de Keynes, já foi amplamente contestada, inclusive o Ludwig von Mises combate o keynesianismo, e vários autores liberais combatem, inclusive, o livro que condensa todas as ideias de Keynes. O nome do livro é Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. Então o keynesianismo prega que os gastos do governo podem reduzir o desemprego. E isso é algo altamente difundido nas universidades e majoritariamente ensinado nas universidades. E aí quem gosta dessas coisas é os políticos, né? Que políticos adoram verdadeiramente que economistas cheguem para eles e digam: opa, podem intervir na economia do jeito que você quiser. Eles vão adorar ouvir isso. Inclusive um certo Nobel, né? Prêmio Nobel de 2008, que é o Paul Krugman. Acho que é essa a pronúncia, Paul Krugman. Ele defende a economia keynesiana e defende justamente isso, né, que o governo venha intervir na economia diretamente. Aí o keynesianismo, uma das coisas que o keynesianismo prega é quando o governo, ou aliás, o país está em recessão, ou a economia está em recessão, deve-se o governo, né, criar demandas agregadas. E como é que se cria demandas agregadas? Aumentando os gastos públicos. Tá? E esse é o mantra do keynesianismo, né? Cria-se demandas agregadas, aumentando os gastos públicos. E aí vem aquela pergunta que é próprio o artigo lá do Ludwig von Mises vai colocar: de onde vem o dinheiro que o governo gasta? Então, geralmente, durante os estados de recessão, os governos geralmente optam pelo endividamento, né? Eles pedem emprestado. E aí, alguém, né, que não está desavisado vai fazer pelo menos duas perguntas óbvias. A primeira é: de onde o governo tira dinheiro para pagar os empréstimos e os juros? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: de onde as pessoas e as empresas vão tirar dinheiro para emprestar para o governo? Essa é a segunda pergunta óbvia. Aí a resposta dos políticos para a primeira pergunta, né, de onde eles vão tirar dinheiro, é fácil, né? É coisa do como no socialismo prega isso direto: aumento progressivo de impostos. Impostos, impostos, impostos e mais impostos. O keynesianismo prega o aumento de impostos para que o governo tenha recursos, tá, para aumentar a dívida pública ou para gastar mais.
Já a segunda pergunta traz consigo também a resposta. Se as pessoas estão dando o seu dinheiro para o governo, então eles não têm mais dinheiro para fazer seus reinvestimentos, para ter o seu capital financeiro de circulação, eles não têm como fazer os seus reinvestimentos e as pessoas vão empobrecer. Essa que é a verdade. E aí, mais uma vez, nada disso vai criar riqueza, o governo não vai estimular a economia coisa nenhuma, isso é uma fraude. E aí os mais insistentes ainda vão perguntar: qual a consequência dos governos direcionarem mais dinheiro para o governo? Será que a gente já não viu esse filme aqui um pouquinho atrás, né, com Dilma Rousseff? Qual a consequência dos bancos direcionarem mais dinheiro para o governo, menos dinheiro emprestado para pessoas e empresas? Se mais dinheiro está indo para o governo, menos dinheiro vai ser emprestado para pessoas, para empresas, para que eles possam fazer trabalhos, para que possam implementar suas finanças, para que eles possam implementar seus negócios. E isso resulta em quê? Empobrecimento. E aí qual é o grande truque do keynesianismo para poder maquiar tudo? Então o núcleo da economia keynesiana, tudo isso pode se resumir mais ou menos nisso aqui que eu vou falar agora. É atribuir o núcleo da produção econômica a um determinado segmento, que seria o governo, que não produz nada. Ele só consome, só suga. O governo é um parasita. O governo, quem sustenta o governo somos nós, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, né? E, como diz Margaret Thatcher, a gente tem que escolher quanto do nosso dinheiro vai para o governo, e não o contrário. O governo não pode escolher quanto do nosso dinheiro vai ficar conosco, né? Retirado via impostos. Então, na verdade, é isso. O governo, né? O truque mágico é esse, é apossar-se do seu dinheiro, tá? Muitas boas ações para fazer com seu dinheiro, sem nada produzir. Essa que é a verdade. Esse é o núcleo do keynesianismo, e foi essa a crítica que eu fiz a Ciro Gomes, porque Ciro Gomes é um defensor do keynesianismo, da intervenção na economia, não em todos os seus pilares, não sei dizer, mas, pelo menos em alguns pontos, ele se mostra um keynesiano, um intervencionista na economia. E é por isso que eu digo a você que ele não vale a pena como candidato político, ele não vale a pena como seu discurso econômico é furado. Ok, então, valeu então amigos do canal Zombie, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Valeu.